paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Como sabemos, eu e você estamos trabalhando no livro de Atos. Estamos no capítulo 14. Hoje a gente vai iniciar do 8 ao 20, onde o tema é Deus usa os escolhidos para a glória de Deus. Ele usa você, usa eu, não é para exaltação, não é para exibição, não. É para a glória dele. Porque a gente é pó. Se não for a misericórdia dele, a gente não é nada. Somos servo e servo obedece. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Atos 14, a partir do 8. Na Bíblia está a cura de um paralítico em Listra. Ontem lemos, que lá em Cônio estava Paulo e Barnabé pregando, porque já tinham tirado ele de outra cidade, os invejosos, mas eles não pararam. Aqui Deus faz um milagre através deles. Estava sentado em Listra certo homem aleijado dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Simplesmente jamais tinha andado. Está vendo que expulsaram ele dessa cidade, foi para outra, agora o milagre foi maior. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, veja que primeiro Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé. Às vezes o seu milagre não aconteceu ainda, falta de fé, falta de obediência a Deus, falta de crer. A incredulidade é que afeta a sua fé e seu milagre chegar. Disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés, e ele saltou e andou. Paulo, também um homem ousado, cheio do Espírito de Deus, viu fé naquele homem, profetizou e ele levantou e andou. Mas para ele levantar e andar, ele obedeceu. Ele não teve medo, porque medo atrapalha. Medo entristece o coração de Deus. Profetize, tenha fé e aguarde seu milagre. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo, em línguas licaônicas, fizeram os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. Agora outro problema. Quando Paulo profetiza, quando aquele homem se levanta e anda, agora Paulo e Barnabé era Deus. Por quê? Porque o inimigo, ele sempre quer inverter. O inimigo, ele sempre quer criar uma situação para você se exaltar, para você crescer naquilo que Deus tem com você. É um laço de Satanás. Mas Paulo era um homem fincado na palavra. Paulo era um homem que tinha compromisso com o Senhor. Chamavam Júpiter e Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque estes eram o que falavam. E deram o nome dos deuses da época deles a Paulo e a Barnabé. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificá-los. Olha que absurdo. Uma coisa que era só para glorificar o nome de Deus, agora estava servindo para esse tipo de situação. Como também, às vezes o Senhor faz um milagre, dá uma bênção enorme a alguém e ela começa a agir de forma diferente. Eu já vi irmão que ganhou um carro e passou a passear e perdeu Deus de vista. Perdeu o carro e lá na frente perdeu o carro e a saúde. Cuidado, porque a bênção que Deus dá a mim e a você é para a glória dele. Não deixe o inimigo lhe cegar, não. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Veja que aí eles tiveram atitude. E dizendo, senhores, por que faz estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto nela há. Paulo entendeu que aquilo era vaidade, que aquilo ali era adoração a outros deuses. Ele correu, ele gritou, ele rasgou as vestes com Barnabé em ponto de protesto. Porque quem tem visão de Deus não aceita elogio.
Quem tem visão de Deus sabe quando o inimigo quer exaltar você e eu. O qual os tempos passados deixou andar todas as gentes em seu próprio caminho. E, contudo, não se deixa a si mesmo sem testemunhos, beneficiando-vos lá do céu, dando chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Paulo estava falando de Jesus. Paulo queria que eles entendessem que a honra e a glória ali era do Senhor, que ele jamais faria alguma coisa daquela, que ele era instrumento do Deus vivo. Dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Veja que aqui diz que Paulo teve dificuldade para falar. Por quê? Porque aquele povo estava querendo era deuses. Eles estavam acostumados a adorar deuses. Cuidado para ninguém lhe exaltar. Cuidado para o adversário não te enganar, porque aqui tinha homens vigilantes. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio que, tendo convencido a multidão a apedrejarem a Paulo e o arrastarem para fora da cidade, cuidando que estava morto. Veja que ali no meio tinha judeus da cidade que Paulo e Barnabé também pregavam e que ganhou muitas vidas para Cristo. Aí o que foi que eles fizeram? Usaram aquele povo para apedrejar eles. Paulo tinha acabado de fazer um milagre, Deus na vida de Paulo. Aquele homem era aleijado de nascença. Mas o inimigo sempre coloca o meio quando eu e você está na direção de Deus. Estou trabalhando na obra e é muita dificuldade. Sim. E aqui, que foi muito pior? Ver os olheiros, que tem gente sempre olhando a mim, a você, nossas redes sociais, para criticar, para zombar. Não curte? Não. Mas lá, muitas vezes, o Senhor já me disse, de madrugada está olhando. Mas Jesus vê. Esses homens saíram da cidade deles para criar moitinho novamente para ali apedrejarem Paulo e Barnabé. Por que aqueles homens concordaram? Porque não estava na visão de Deus. O milagre tinha acontecido. Mas eles queriam era exaltar Paulo. Eles queriam era movimento e Paulo e Barnabé não aceitaram. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Olha que saíram ele e Barnabé para Derbe, outra cidade. Você acha que era fácil para Paulo isso? Não, claro que não. Não tinha nada de fácil nisso. Mas ele perseverava. Mas ele sabia que o inimigo queria paralisar eles. Não vamos paralisar por conta das críticas, das afronta. Não, a gente continua. E eles foram para outra cidade para pregar. Quantos muitas vezes se sentem injustiçados, se sentem atacados, saem de uma igreja para outra? Está errado? Não. Porque ali não cabe mais. O errado é se vir com briga. O errado é desrespeitar o homem de Deus, o seu pastor. Aí é errado. Mas quando não se está sentindo bem, quando há perseguição, vá na paz de Cristo. Porque Paulo e Barnabé fez um milagre. Deus fez através deles. E o que aconteceu? Confusão. Porque o inimigo sempre bota o dedinho dele. Mas eu e você, que tem visão de Deus, como Paulo e Barnabé, a gente continua com Cristo e fazendo a obra. Aqui em João 14, veja o que o Senhor Jesus disse aos discípulos, o 14, verso 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Olha que coisa linda. Jesus disse a eles, vocês, se creem em mim, na verdade, vos digo, aquele que crê em mim, quer dizer, em Jesus, também fará as obras que eu faço. As farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Jesus disse, olha, eu vou embora, mas aquele que está com compromisso comigo e que crê, que tem fé, vai fazer coisas maiores do que eu fiz na terra. E Paulo e Barnabé estavam fazendo, como os outros discípulos. Então o segredo é crer, o segredo é ter fé,
O segredo é se deixar ser usado por Jesus Cristo. Mas se está esperando algo que não aconteceu, tenha fé e creia. E adore. Não tenha medo, porque medo é do adversário. Deus deu espírito de ousadia. Não foi de covardia nem de medo. Então, você fará e eu coisas maiores do que Jesus fez. Porque chegou a hora dele ir para o Pai. Mas ele deixou essa bênção para todos que nele crê, continuasse fazendo a obra. Então, vamos continuar fazendo a obra. Aquele que diz que eu e você não é de Deus, deixa com o Senhor. Vai questionar de jeito nenhum. A gente vai embora e faz a obra. Lembre-se do tema? Deus usa os escolhidos para a glória de Deus. Deus escolheu vários homens de Deus e mulheres naquela época. E hoje ele escolhe do mesmo jeito. O segredo é não se acovardar. É continuar e marchar e adorar. E ver o milagre chegar. A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.